irmãos? Aleluia. As promessas de Deus se cumprem. Glórias a Jesus. Só que muitas das vezes nós não temos paciência para que as coisas se cumpram da forma que Deus quer. Porque nós somos ansiosos, mas é bom, e Deus nos corrige. Quem é pai aqui, quem é mãe, talvez já pecou igual eu vou dizer aqui. Vai corrigir um filho na hora da raiva e usa uma força desproporcional, né? Depois se arrepende, né? Deus não é assim. Deus é bom. Porque se Deus fosse corrigir a gente de forma desproporcional, que muitas das vezes a gente faz com os nossos filhos, nós já estaremos consumidos. Mas nós louvamos ao nosso Deus, porque Ele cumpre, porque Ele é fiel e não desiste de nós. Eu quero falar um pouco aqui sobre obediência. E a palavra obediência está atrelada a promessas, a propósitos, e que Deus nos ajude a alcançar as promessas que Ele fez a nós. Tá ótimo, obrigado. Com os nossos mínimos de erros possíveis. Porque muitas das vezes Deus é soberano em todas as coisas. Você procure a Lucas 9, para a gente ver até quando vocês procuram, eu finalizo. Lucas 9:10. Porque Deus vai fazer, porque Ele é poderoso. Mas muitas das vezes nós tardamos que algo que o Senhor nos prometeu se cumpra. Porque nós pegamos caminhos que não são caminhos do Senhor. Nós fazemos alianças com pessoas ou com coisas que não era para fazer. Porque achamos que precisamos muitas das vezes otimizar aquilo que Deus falou para nós. Enquanto ao contrário disso, nós precisamos cooperar com as promessas de Deus e não tentar otimizar o que Ele prometeu. Só que aí tem um grande ponto, e eu acho que esse é o ponto mais complexo para nós. Porque antes, isso é a introdução da palavra que eu vou pregar, tá, irmãos? Porque antes que Deus cumpra, muitas das vezes, Ele nos prova naquilo que Ele quer fazer. Foi assim, quase todo mundo da Bíblia. Antes de uma promessa se cumprir, Deus te prova antes em alguma situação para que você tome posse dessa promessa. E se a gente for falar aqui, irmãos, eu tenho diversos testemunhos para dar para vocês. E eu só quero aplicar um. Eu estava passando um problema de ordem financeira muito pesado, uns 5 meses para trás. E a minha esposa falou, eu estava conversando com alguém, não de forma muito profunda sobre a nossa vida, mas eu senti que foi Deus falando através da vida daquela pessoa. Débora, se está difícil, é porque Deus tem algo muito bom para vocês. Só que meu coração estava tão inflamado, irmãos, tão angustiado, que eu falei para minha esposa, não vem com palavra de efeitos morais, porque
o que é nosso e o que é de Deus é de Deus. E para mim era, eu trabalho e resolvo. Enquanto Deus estava dizendo, você trabalha e eu resolvo. Mas eu estava achando que era a minha capacidade, que eram as minhas correrias. E aí Deus, de forma pessoal, tratou isso no meu coração. Ele tem promessa para a gente. Só que nós precisamos acreditar. Mas eu acredito, Ramon, mas não é só acreditar de crer, irmãos. É acreditar de confiar. É basicamente você entregar algo na minha mão, diaconisa Emiliana, e esquecer, porque eu confio em você. Mas nós temos a mania de dizer, não, Deus, eu até acredito, mas na minha mão, na sua não. Porque o Senhor não tem capacidade de fazer o que eu preciso. É basicamente isso que a gente fala para Deus. E aí às vezes a gente, como eu, estrago, olha meu corpo, olha como que eu cheguei aqui. Estragamos a nossa saúde, e eu não falo isso com alegria para os irmãos. Tomando comprimidos para não dormir, a Ribite, né, para quem conhece. Para não dar sono, para trabalhar. E Deus sempre falou para mim, presbítero Valdeci, tem uma promessa para você. Só que as coisas foram apertando, e de alguma forma eu estava falando para Deus, não, eu confio mesmo em mim. Eu confio nas cartelas de Ribite que eu estou tomando, para trabalhar mais, para o meu caminhão produzir mais, porque eu mesmo que consigo me suprir. E aí Deus está dizendo, enquanto você fizer assim, eu não te abençoo, eu não te prospero, porque você não confia em mim. E vamos lá para a Bíblia. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. E o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram, despede a multidão, para que indo aos campos e às aldeias ao redor se agasalhem e achem de comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Versículo 13. Mas ele lhes disse, dai-lhe vós de comer. E eles disseram, não temos, senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porque ali estavam quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-vos assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo todos assentar. E tomando 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou e partiu. E deu aos discípulos para porem diante da multidão. E comeram todos, e se saciaram, e levantaram dos que sobejou 12 cestos de pedaços. Pode se sentar, irmãos. Qual era aqui a ordem para os discípulos? Quero de vocês obediência. Quero de vocês fé. Se os irmãos votarem em poucos versículos, capítulo 9, bem no começo, Deus chama, Diácono Eduardo, os 12 para uma grande missão, sabe? Só que essa missão estava condicionada a obedecer. A missão estava condicionada, meu amigo Elionai, a acreditar que Deus seria dado suficiente para eles. Eu sei que o pastor Valdeci gosta
Existe um livro do pastor Luciano Subirá que diz assim, o tema do livro: até que nada mais importe. Deus queria unicamente, depois vocês leem em casa, capítulo 9, que os discípulos viessem, tia Rosilda, acreditando que Deus seria o suficiente para eles, até que mais nada importasse. Deus não chamou aqui 12 preguiçosos, 12 vagabundos, 12 desocupados, irmãos. Não é isso a ideia que eu quero passar para vocês. Deus chamou 12 homens para uma missão de evangelizar. E sobre esses homens estava uma promessa que estava condicionada à fé, que estava condicionada a acreditar que o seu Deus, que o seu Senhor, Joyce, seria suficiente para eles. E aí aqui a gente precisa fazer um ponto que também não é, e não quero passar a ideia para vocês, infelizmente a nossa diaconisa Eduardo está passando por esse momento, é acreditar que eu estou trilhando um caminho de obediência e que as coisas, o vento sempre vai soprar favorável, e não é. Na verdade é o contrário a isso. Quando nós desejamos, quando nós decidimos, quando nós optamos porque isso é uma opção, viver a totalidade de obedecer a Deus, parece mais uma margem de assertividade, Dalit, as coisas sempre serão aparentemente pior. Parece que as coisas vão se tornando cada vez mais difícil, parece que as portas se fecham mais, parece que nós perdemos amizades que nós considerávamos ser pessoas boas para estar ao nosso lado, porque o ato de obedecer, o ato de acreditar, não é todo mundo que vai acreditar, Jonathan. Não é todo mundo que vai ter a inteligência emocional, espiritual, de ver o que você está vendo, de acreditar o que você está acreditando. Na verdade, muitas pessoas, muitas das vezes, têm opiniões diversas a nossa. Quando eu fui para a estrada, me falaram: você é doido, largar a família, ir para a estrada. Aí agora eu saí da estrada, aí me falaram: você é doido, você não vai conseguir pagar o caminhão, você vai ficar endividado. Então as pessoas, né, sempre vão ter opiniões diversas. Aí cabe a nós em saber em quem estamos acreditando. E o pedido, Jesus não fez pedido, mas a ideia, se vocês lerem aí, Jesus estava basicamente pedindo para eles: ó, não leve alforje. Era uma bolsa para carregar alimento, carregava vinho. Naquele tempo se vendia coisas mais do que hoje, talvez, né? Era a forma de levantar dinheiro. Aí Jesus vai falar: não leve 2 túnicas. Jesus não estava querendo apenas que eles não levassem coisas, Emiliane. E aí ele vai dizer depois aqui também que digno é o trabalhador do seu salário, do seu sustento. Mas antes de dizer isso, Jesus estava falando: eu quero que vocês confiem unicamente em mim, porque eu que sou a provisão de vocês, eu que sustento. Vocês podem trabalhar, agora é pra gente. Nós devemos trabalhar, não é que nós podemos, nós devemos.
Só que nós devemos trabalhar, nós devemos correr atrás até o ponto que não ferimos a nossa confiança em Deus. E qual é o exemplo prático para isso? Estou falando que ele não é um mau administrador do dinheiro. Às vezes a gente precisa, porque precisa fazer uma melhoria, troca um carro, melhora a casa e etc. Por aí vai, irmãos. Aí você precisa se dedicar um pouco mais. Precisa fazer uma hora extra. Precisa abrir um horário extra na agenda. Mas isso precisa ser pontual. Porque aí quando foge do pontual, eu passo para uma linha de perigo. Não se contentar com algo que eu já tenho. Isso fala sobre contentamento. E quando isso rompe a linha do contentamento, que eu não consigo ter prazer em Deus, com o que Ele está provendo para mim, porque se você acredita que você está trabalhando, foi Deus que abriu a porta. Se você acredita que você tem saúde, é porque Deus te deu saúde para você acordar de manhã. Isso é cuidado. Mas aí o patrão, ou para quem trabalha por conta própria, igual eu, Dalet, Sidneia, estou precisando descuidar da Sidneia, que eu estou todo entrevado aqui, nervo ciático doendo. Nossa irmã é fisioterapeuta, tá, irmão? Alguém precisar, e nossa irmã Sidneia, do nosso pastor esses dias, ele ficou renovado. E a nossa pastora também, né? Mas quando eu abro demais a agenda, quando eu me dou sem o meu encarregado, sem o meu patrão pedir, unicamente na vontade de granjear, eu estou dizendo para Deus: o Senhor não está sendo suficiente para mim. E quem fala isso para vocês aqui tem autonomia para dizer o que está dizendo para vocês. Deus é assim, né? Não pega ninguém correto para pregar, né? Pega quem já vacilou demais, já quebrou a cara. E é isso que Jesus estava passando para os discípulos. E aí lembra do contraponto que eu fiz? Quando parece que Deus tem algo para revelar em nós, fazer em nós, Deus nos prova daquilo. Aonde lemos? Versículo 10. Um povo aglomerado, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus vai para um lugar chamado Betsaida. E quando Jesus vai para lá, a multidão sabe que Jesus está lá. Jesus prega, como vocês estão me ouvindo, prega. O dia se acaba e cai a noite, lugar frio porque está deserto. E aí os discípulos falam Elionai: Senhor, a hora já está avançada. O lugar é deserto à noite é frio. Despede o povo para ele se agasalhar e comprar comida, porque a hora é avançada. Aí Jesus vai olhar para ele. Irmãos, parece que Jesus estava brincando com os discípulos falar um negócio desse aqui. Aí Jesus vai falar para ele: Dá vocês aí de comer. Se a gente estivesse lá, a gente diria: não, Jesus está de brincadeira. Não tenho bolsa para armazenar comida, que o Senhor falou que não era para levar. Não tenho bolsa para armazenar vinho, porque se eu tivesse, venderia, fazia dinheiro e ia comprar. Perceba lá que ele vai dizer lá no final assim: ó, não temos pão e o pouco dinheiro que temos não dá para comprar comida para esse povo. Se a gente estivesse lá, a gente dizia: qual é a brincadeira, Jesus?
O que o Senhor está querendo ensinar com isso? Jesus estava ensinando agora, irmãos, na prática aos discípulos. Quem decide obedecer, que quem decide acreditar que Jesus é o nosso pão que desce do céu, que Ele é a nossa fonte no deserto. Você tem capacidade de acreditar que Jesus é a sua fonte em meio ao deserto? Você tem coragem de acreditar que Jesus é a sua padaria? Ele é o pão da vida que desceu do céu quando não tem mais trigo. Você tem capacidade de acreditar que Jesus é o pão vivo mesmo, aquele maná que desce do céu no seu deserto mais árido? Você tem coragem de acreditar que Jesus é a sua cura no leito de enfermidade? Você tem coragem de acreditar que Jesus é a restauração do deserto mais árido da sua vida? É isso que o nosso Deus é. Jesus estava querendo ensinar os discípulos e ensinar para nós que Ele não apenas ordena, Ele faz para a glória do próprio nome dEle. Aí Jesus vai dizer assim, ó: dá a eles você de comer. Aí os discípulos vão falar: ó, nós não temos, na verdade nós até temos, mas o que temos não dá. Aí Jesus, beleza, é aí que o meu poder se aperfeiçoa. Aleluia. Se vocês vão pegar lá no Evangelho de João, aqui está dizendo que é os discípulos que vai dizer, vai dar, vai apresentar para Jesus. Lá no Evangelho de João, e aí fica com qual exemplo ficar melhor para vocês? Vai aparecer lá que os discípulos vão dizer, Jonathan, ó, tem um jovem aí, nem eles eram, que tem 5 pães e 2 peixes, mas eu te garanto, não dá também. Aí Jesus vai falar: traz até a mim. E sabe qual é o mais interessante disso tudo, Sara? Que Deus está querendo nos ensinar nessa noite. Leve até a Ele. Aleluia. Qual é a sua dificuldade de crer naquilo que Ele disse ao seu respeito? Para mim sair da estrada, irmãos, eu disse para Deus: Deus, eu não tenho condição de sair da estrada, porque eu tenho medo de ficar devendo, eu tenho medo de parar de viajar e minhas contas não fecharem no azul, porque eu não gosto de ficar devendo ninguém. Eu gosto de coisa boa, eu gosto de carro bom, eu gosto de comer bem, eu gosto de morar bem. Me ajuda nisso? E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos: o que vocês têm? É basicamente quando Jesus se apresentou para Jacó, Deus não é Deus soberano? Conhece tudo, sabe de todas as coisas? Aí Deus disse bem assim, é Jonathan também, né? Ô Jacó, diferente do seu pai que era cego, eu enxergo todas as coisas. Não preciso te perguntar o seu nome, porque eu sei qual é o seu nome, mas eu quero ver mesmo se você quer mudar de vida. Qual é o seu nome? Porque quem quer mudar, irmãos, de geografia, quem deseja dar um passo a mais no ministério, quem deseja dar um passo a mais para Deus, revela o que está dentro. Deus não precisa
precisa, ele sabe, mas ele necessita que você declare qual é a sua fraqueza para ele. Os discípulos disseram para Deus: 5 pães e 2 peixes, a gente acredita que não dá, mas nós resolvemos obedecer quando o Senhor nos chamou. E o Senhor disse que não era para levar, e nós somos obedientes à sua voz. Irmãos, escolha obedecer. Nem todos os dias, quando você olhar para o céu vai estar azul. Aleluia. Às vezes o céu vai estar turvo, às vezes o céu pode estar fechado, mas em todos os dias o seu Deus estará ao seu lado dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Jesus pega os pães, para a gente finalizar, apresenta ao Pai e dá na mão dos discípulos. E o milagre, Jonathan, não foi feito quando Jesus apresentou ao Pai. O milagre foi feito por Jesus, tá? Não estou falando que foi feito pelos discípulos. Eu estou dizendo que o milagre não foi feito quando Jesus apresentou ao Pai. Aí foi o ato da bênção. Mas o milagre aconteceu quando a bênção dada por Deus juntou com a fé dos discípulos e eles começaram a distribuir. Desceu mesmo os 5 pães, né? Desceu os mesmos 2 peixes. Só com a fé dos discípulos em ação, sabe? Aleluia. Eles resolveram acreditar que o que eles tinham é suficiente. Tenha contentamento com aquilo que Deus já te entregou na sua mão, querido. Tenha contentamento com aquilo que Deus já entregou, porque o que Deus te entregou é suficiente para fazer você feliz. Eu não estou falando que você não deve prosperar, que você não deve avançar, que você não deve ter uma vida mais confortável, não é isso. Eu estou te dizendo, tenha contentamento com o que está nas suas mãos, porque você tendo contentamento com aquilo que está nas suas mãos, a bênção de Deus irá te acompanhar. A bênção de Deus irá se estender. Aí os discípulos começaram a entregar. Eu faço uma pergunta para vocês: alguém ficou com fome, sim ou não? A Bíblia diz que todos se saciaram. Deus tem saciedade para você, queridos. Deus tem alegria para a sua alma, está na sua mão. Seja alegre, seja feliz com a família que Deus te deu. Seja feliz com aquilo que Deus já depositou na sua mão. Você não precisa de um novo marido, você não precisa de uma nova esposa, você não precisa ficar rico da noite para o dia. Você precisa acreditar com aquilo que Deus já te entregou na sua mão. É suficiente para a paz dele estar na sua vida. Deus tem uma vida de poder, Deus tem uma vida de paz, Deus tem uma vida de gozo. Mas nós nos fadigamos com muitas coisas, e Deus está dizendo para nós nessa noite: seja contente com aquilo que eu já te entreguei. Aleluia. Fique realizado com aquilo que Deus... Porque, ô Joyce, eu já disse isso, já pensei o que você falou aqui. Quando eu estava naquele caminho desenfreado, para querer prosperar, para querer ficar rico, e não fiquei em nada, irmão. Aí eu olhava para os outros assim, eu falava: esse rapaz não tem como. Esse cara mente, esse cara rouba, esse cara faz coisa errada, compra dízimo roubado, mais barato. Eu faço as minhas coisas certinho, parece que eu não avanço, parece que eu não prospero. Aí Deus diz para mim, no íntimo do meu coração, eu batendo cabeça, Deus ministrou no meu coração, é um salmo de Asaf. A única coisa que eles têm é isso.
Aí Asaf vai dizer assim, ó: e a prosperidade deles é como um vapor de fumaça. Aqui ele faz comida aí, não é só mulher, eu gosto de cozinhar. Às vezes quando eu boto uma carne lá no fogo, na pressão, um feijão na pressão, cozinhou, vai tirar a pressão, aí dá aquele volume. Com 5 segundos, desapareceu tudo. É isso que Asaf viu, que a prosperidade deles é como um vapor que logo aparece e some. Mas nós não. A nossa alegria não é passageira. Aleluia. A nossa alegria não é momentânea. A nossa alegria será eterna. A nossa alegria não está na terra. A nossa alegria está no céu. A nossa alegria não está no homem. A nossa alegria não está na prata. A nossa alegria não está no ouro. A nossa alegria está na presença de Jesus. Se contente com aquilo que o céu já deu, já depositou nas suas mãos. Fique de pé que pode. Aleluia. Deus está dizendo, e eu preciso lutar contra esse sentimento todo dia, tá, irmãos? Deixa eu ensinar algo para vocês aqui. Um dia um colega, já disse isso, mas vou repetir, talvez algumas pessoas não estavam aqui. Ele é casado e disse: Ramon, tem um problema muito grande. Eu falei: qual? Mulher. Olha por mim, varão, para que Deus tire esse sentimento de mim. Eu falei: vou orar para você virar gay. Que é testosterona, varão, tá aqui. Algumas pessoas fantasiam o mundo espiritual. Jonathan, assim, não, Deus já falou comigo, está repreendido. Tá não, tem que lutar todo dia, velho. E eu estou pregando para vocês aqui, mas quando eu olho um vídeo de um caminhão na estrada, aí eu pego simbólico. A calculadora disse assim, Diácono Ziliano: se eu tivesse na estrada, ó, o faturamento esse, estava entrando mais, podia trocar de carro, um caminhão mais novo. E o diabo começa a fazer isso com a gente, Jota. Então esse sentimento de renúncia, de entrega é diário. Mas todos os dias, quando eu vou deitar, eu falo: Deus, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. O restante é para o Senhor. Me ajuda a acreditar que o Senhor é um Deus que prospera mesmo. Me ajuda a acreditar que o Senhor é um Deus que provê mesmo. Me ajuda a acreditar que o Senhor é um Deus que abre porta mesmo, porque a gente tem mania de esquecer aquilo que Deus já fez por nós. Por isso que Deus mandava. Depois você pega lá quase o Antigo Testamento todo, Deus falava assim, ó: escreva, faça memorial. O que é isso, escrever? Por quê? Porque no dia que você esquecer dos meus benefícios, nem que seja talvez físico, você lê e lembra, né, rapaz, Deus já abençoou mesmo. Deus já fez. Olha aqui, ó, dia 20, hoje é 23, sabe? 23/7 de 2026, Deus fez isso comigo. Eu estou aprendendo isso aí, a Débora está me ensinando isso aí. Ela tem um caderninho, acho que ela está no segundo já, tudo ela escreve. E no começo, eu chacoteava, rapaz, essa mulher está ficando doida. Falava, rapaz, isso é religiosidade demais, para que isso? Falava, pensava comigo, falava com ela para não esmorecer ela, né? Só que eu vi isso, quanto isso é importante, porque nós gostamos de esquecer o que Deus já fez por nós. Faça esse exercício, irmãos, que eu estou falando com vocês. Não sei qual é a dificuldade que você tem, não sei. Mas lembre-se de levar a Deus seus 5 pães e 2 peixes e dizer: Deus, me ajuda a acreditar que isso aqui vai se tornar uma bênção. Me ajude a acreditar que isso aqui vai virar uma padaria. 5 pães e 2 peixes virou mais de uma padaria, na verdade. Alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
e ainda sobrou 12 cestos de pão. Ninguém tinha o que reclamar. É isso que Deus vai fazer na vida de vocês. Vocês não vão ter o que reclamar, irmãos. Vai comer, vai se saciar, vai sobejar. Mas se lembre que no dia que Deus resolver provar sua fé, você vai olhar para o seu caderninho e vai dizer assim: não, Deus é um Deus que já matou minha fome. E vai continuar acreditando que Ele vai continuar suprindo. E não vai buscar em outros lugares um refúgio que só Deus pode te dar. Não busque em outro lugar, irmãos, o refúgio que só Deus pode te dar. Que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus.